Boa tarde, minhas senhoras e meus senhores. Antes de mais, gostaria de agradecer à organização pelo convite para participar neste 24º Congresso das Comunicações. Ao longo das últimas semanas, o debate parlamentar e o debate público têm-se centrado no Orçamento do Estado para 2015. Inevitavelmente, a discussão recai no detalhe das propostas do Governo para o próximo ano e nos contributos, entretanto, apresentados pelos partidos políticos. Mas a discussão do primeiro orçamento do pós-programa não deve cingir-se apenas ao quadro temporal a que se refere. A discussão do primeiro orçamento do pós-programa deve ser uma oportunidade para refletir e para debater as perspectivas de longo prazo para Portugal. Perspectivas não mais condicionadas por um memorando exigente, nem pelo contexto de emergência dos últimos anos, mas ainda marcadas por importantes desafios. Desafios que poderão parecer menores do que os identificados em 2011, mas que são, na verdade, bem maiores. Hoje temos mais autonomia, temos um conjunto de progressos alcançados com muito esforço, temos credibilidade arduamente recuperada. Hoje, as decisões são inteiramente nossas. Hoje temos mais a perder. Temos, por isso, responsabilidade acrescida e o dever de preservar o que conquistamos. O ciclo que agora iniciamos é o terceiro pós-programa da nossa história democrática. Não é, assim, a primeira, nem sequer a segunda vez que ultrapassamos períodos difíceis, sempre com determinação, flexibilidade e capacidade de atingir resultados em pouco tempo. Portugal já provou que o esforço coletivo em relação a crises é eficaz, mas ainda não foi capaz de manter esse mesmo empenho reformista em circunstâncias mais favoráveis e, como tal, não foi capaz de evitar que novas crises surgissem. No passado, faltou-nos a atuação preventiva, isto é, faltou-nos atuar para evitar que precisássemos de um novo programa, em vez de centrar os esforços apenas na sua boa execução. Faltou-nos uma disciplina permanente e autodeterminada para precaver uma disciplina externa e imposta. A atuação preventiva depende, antes de mais, da identificação dos problemas que conduziram à crise e das lições que aprendemos ao iniciar a sua correção. As causas últimas da crise mais recente decorrem da acumulação de desequilíbrios macroeconómicos de grande dimensão, resultantes da impreparação para os desafios da moeda única e do incumprimento das regras associadas. A impreparação deveu-se à incapacidade de perceber que o modelo de crescimento que permitiu ultrapassar os dois programas anteriores e cumprir os critérios de adesão à União Económica e Monetária não seria o adequado para o futuro. A perda de competitividade decorrente da concentração de recursos em setores protegidos da concorrência não seria compatível com a globalização e com a liberalização do comércio internacional, assim como a aposta no mercado interno não seria compatível com a dimensão do mesmo. O financiamento barato e abundante que possibilitou o rápido crescimento do consumo e do peso do Estado não duraria para sempre. O incumprimento das regras orçamentais acabaria por agravar a situação, mas parecia não ter consequências num contexto favorável com a disciplina de mercado adormecida. As restrições não eram evidentes, mas estiveram sempre subjacentes e manifestaram-se de forma abrupta logo após a crise financeira global. Nesse momento, Portugal não só falhara na atuação preventiva, estando particularmente vulnerável no momento mais crítico, como não soube aplicar uma atuação corretiva eficaz, optando por seguir os estímulos decididos para a Europa, quando a sua fragilidade decorria precisamente da incapacidade de sustentar a procura interna e de gerar riqueza a partir da despesa pública. O resultado foi o que todos conhecemos, a inevitabilidade de um pedido de assistência externa, que importa, no entanto, reconhecer que impediu um ajustamento que teria sido ainda mais abrupto caso não fosse acompanhado de financiamento oficial ou do tempo que esse financiamento deu ao país. Mais de 3 anos depois da assinatura do memorando e após a sua conclusão bem-sucedida, o balanço do programa de ajustamento é positivo, ainda que os seus custos permaneçam presentes. O esforço de consolidação orçamental em 2011, 2012 e 2013 permitiu já reduzir o déficit para menos de metade, face a um ponto de partida de 11,2% do PIB. Permitiu também registar o primeiro excedente primário desde 1997 e completar um ajustamento estrutural de aproximadamente 6 pontos percentuais.
Estes progressos estão a avançar em 2014, como comprovam os dados da execução orçamental, e deverão manter-se em 2015, de acordo com a proposta de orçamento apresentada pelo Governo. Em particular, a despesa pública atingirá entre 2010 e 2015 uma redução global de 7,8 mil milhões de euros, invertendo uma tendência de crescimento persistente, pelo menos desde 1995. Caso se tivesse mantido o crescimento anual médio de 6%, registado até 2010, a despesa pública atingiria no próximo ano cerca de 126 mil milhões de euros, mais 40 mil milhões de euros do que se prevê no Orçamento de Estado para 2015. Em paralelo, a reforma do processo orçamental e a reforma fiscal permitiram reforçar a disciplina orçamental e aumentar a transparência, contribuindo para a maior estabilidade e previsibilidade das contas públicas. O ajustamento externo tem sido igualmente importante. Após décadas de déficits persistentes face ao exterior, destacando-se o registro em 2013 de uma capacidade líquida de financiamento face ao exterior de 1,3% do PIB. Este excedente externo deverá aumentar para 1,5% do PIB em 2014, mantendo-se nesse nível no próximo ano. No plano financeiro, Portugal conseguiu passar de uma situação de bancarrota iminente em 2011 para a recuperação do acesso estável e regular ao financiamento do mercado, tendo-se já retomado a execução regular de leilões de obrigações do Tesouro. No sistema bancário, o reforço de capital e a melhoria da posição de liquidez das instituições beneficiaram do processo generalizado de desalavancagem, mas sobretudo das operações de capitalização em 2012 e 2013, que aumentaram a capacidade dos bancos para absorver perdas decorrentes da sua atividade e mitigaram o risco sistémico. As medidas tomadas nos últimos 3 anos foram decisivas para a estabilidade financeira, como se pôde comprovar este verão. A solução aplicada ao Banco Espírito Santo, enquadrada nas novas regras europeias, bem como a reação do sistema financeiro, demonstraram que o sistema se encontra hoje mais robusto, mais preparado e plenamente integrado no novo modelo de regulação europeu. O período do programa de ajustamento foi ainda marcado pela execução de um programa de reformas estruturais abrangente e integrado, que permitiu construir uma economia mais aberta, dinâmica e flexível, criando vantagens competitivas duradouras a nível global e melhorando a sustentabilidade do setor público. Ainda que o pleno efeito das reformas apenas se faça sentir no médio e no longo prazo, alguns dos resultados são já visíveis. Este esforço global abriu caminho à retoma da atividade económica ainda em 2013 e à melhoria gradual das condições no mercado de trabalho. Em termos trimestrais, o PIB retomou uma trajetória de crescimento em 2013 e continua a recuperar desde então. Os dados do INE para o terceiro trimestre deste ano indicam um crescimento homólogo de 1%, acelerando face ao segundo trimestre do ano e em linha com a estimativa do Governo para o ano corrente. No que respeita ao mercado de trabalho, a taxa de desemprego tem vindo a diminuir de forma persistente, de um máximo de 17,5% no primeiro trimestre de 2013 para um valor de 13,1% no terceiro trimestre deste ano, uma descida acumulada de 4,4 pontos percentuais. Em paralelo, a população desempregada tem vindo a diminuir e a população empregada continua a aumentar. O programa de ajustamento permitiu assim iniciar a correção dos desequilíbrios acumulados e, em paralelo, recuperar a credibilidade perdida. Mas o ajustamento não está concluído e a credibilidade não pode nunca ser dada como adquirida. O país tem agora autonomia para escolher uma de entre 2 opções: cingir-se ao muito que já foi feito e admitir que as restrições terminaram com o programa, ou reconhecer que ainda há muito a fazer e enfrentar os desafios de frente. A escolha cabe aos portugueses, mas parece-me importante explicitar as consequências de ambas as opções, as consequências últimas e não apenas as de curto prazo. A primeira opção refletiria, acima de tudo, ignorar a evolução da economia portuguesa nos últimos 20 anos e recorda a inconstância de propósito que marcou os anteriores períodos de pós-programa. Traduziria ainda uma memória particularmente curta, pois a gravidade dos acontecimentos em 2011 trouxe importantes lições que não podem ser ignoradas. Em primeiro lugar, a restrição financeira é perene, ainda que nem sempre evidente. Não decorre apenas dos compromissos europeus, nem mesmo da disciplina de mercado, mas sobretudo da importância da sustentabilidade das finanças públicas para a sustentabilidade do próprio crescimento económico. Em segundo lugar, a adesão à moeda única trouxe importantes oportunidades que importa aproveitar, mas também maiores desafios,
dos quais destaco a necessidade de reforçar a competitividade num ambiente mais concorrencial, sem recurso à política cambial, exigindo assim uma adaptação do modelo de crescimento e da estrutura da economia face à realidade anterior. As consequências desta primeira opção dependem da forma como for concretizada. A repetição do comportamento na primeira década do euro poderia, na melhor das hipóteses, ser um paliativo no curtíssimo prazo, mas resultaria muito provavelmente numa crise de ainda maiores proporções no futuro. Em particular, o reforço do modelo de governação europeu não se reveste da complacência do passado, pelo que implicaria objetivamente sanções e, acima de tudo, uma perda significativa de credibilidade, que, em paralelo com a indisciplina orçamental, teria as repercussões que já conhecemos nas condições de financiamento. Por sua vez, opções que passassem pelo não pagamento da dívida gerariam uma dinâmica verdadeiramente destrutiva, em que o equilíbrio orçamental seria imediato, por ser forçado, mas em que os custos sociais seriam ainda maiores pela impossibilidade de assegurar as funções do Estado sem financiamento. A segunda opção, a de reconhecer o muito que há por fazer e enfrentar os desafios de frente, é a opção pela responsabilidade e enquadra-se na atuação preventiva que referi no início da minha intervenção. Estes desafios podem não parecer tão prementes, mas rapidamente serão condicionantes caso não sejam enfrentados. Identificadas as causas da crise e as principais lições, a atuação preventiva assenta em dois pilares: a consolidação dos resultados obtidos, com a atuação corretiva, e a manutenção do mesmo empenho reformista. Os resultados obtidos até agora foram de facto importantes e devem ser reconhecidos. Não podem, porém, ser entendidos como um ponto de chegada, pois constituem apenas o final da primeira etapa. A dívida pública irá iniciar uma trajetória descendente, mas permanece num nível elevado. A desalavancagem no setor privado já se iniciou, mas levará tempo a concluir. O ajustamento externo foi significativo, mas tem de prosseguir, agora numa conjuntura internacional que ainda se reveste de grande incerteza e numa fase em que a recuperação da procura interna impacta as importações. As condições de financiamento do Tesouro melhoraram significativamente, mas estão sujeitas a uma disciplina de mercado cada vez mais atenta e ainda não se repercutiram na economia como um todo. A atividade económica está a recuperar, mas a transição efetiva para o crescimento sustentado e criador de emprego exige a continuação do esforço. O programa de ajustamento não afastou estes desafios. Tornou-nos, sem dúvida, mais capazes de os enfrentar e colocou-nos mais perto de os superar. E evidenciou que o cumprimento e a responsabilidade dão lugar a um ciclo virtuoso de resultados e de credibilidade. Para podermos continuar a beneficiar deste ciclo, teremos de manter este caminho, um caminho de ambição, ancorado numa determinação permanente e crescente de reformar o país para o adaptar a uma realidade que é cada vez mais dinâmica. Este caminho não será isento de custos nem de riscos, mas reveste-se de esperança, pois poderá efetivamente trazer um futuro de maior estabilidade e de maior prosperidade. Contrasta com o facilitismo do passado, que comprovadamente resultou numa sucessão de crises. O país tem autonomia para escolher entre estas opções e tem o dever de escolher com responsabilidade. Muito obrigada. Agradecemos a presença da Sra. Ministra no Congresso. Passo de imediato a palavra ao Presidente da APDC, Rogério Carapuça, para o seu encerramento. A vossa atenção, por favor. Sra. Ministra das Finanças, Sr. Presidente do Congresso, Srs. Presidentes dos Associados, eu confesso que fiquei surpreendido por este encerramento, porque era suposto ser a Sra. Ministra das Finanças a encerrar, mas já que a voz off disse que eu ia dizer umas palavras, vou aproveitar a oportunidade com a permissão da Sra. Ministra para agradecer a todos os presentes o facto de terem estado desta forma tão dedicada e permanente no nosso Congresso. Como vimos no início, Portugal tem uma excelente infraestrutura de telecomunicações, tem uma excelente capacidade humana no setor que pode
servir não só a nossa procura interna, mas fundamentalmente para exportar propriedade intelectual e serviços e produtos que sejam produzidos em Portugal pela nossa capacidade, pela capacidade das nossas empresas. E por isso é um setor que, no seu conjunto, com estes 4 subsetores que temos, o subsetor das telecomunicações, o subsetor dos mídia, o subsetor postal e o subsetor das tecnologias de informação, representam qualquer coisa entre 7% a 8% do PIB e empregam cerca de 100 mil pessoas. Mas um país como a Áustria, por exemplo, que aqui vimos, com cerca de 8 milhões na sua população, tem 200 mil pessoas no setor. Por isso, nós temos um longo caminho a percorrer e temos a capacidade, não só com as infraestruturas que temos, mas com as pessoas que temos e com a capacidade do nosso sistema científico e tecnológico para fazer melhor, para garantir que este setor seja, de facto, um contributo fundamental para Portugal. Por isso, acreditamos que isso é possível. Acreditamos, essencialmente, que isso depende das empresas e dos empresários. E, com esse esforço de todos, acreditamos que é possível que, efetivamente, este setor seja um motor para a economia, um orgulho para Portugal. Muito obrigado a todos e boa noite. E assim termina o 24º Congresso das Comunicações. Ao longo destes 2 dias de debate, ouvimos perspectivas diferentes, alargámos horizontes, desafiámos certezas. Numa discussão que se pretendeu virada para o futuro, tentámos identificar as grandes tendências e as respostas mais adequadas das TIC a essas tendências. Esta foi uma reflexão transversal com os players de cada mercado para impulsionar a busca conjunta de soluções que acelerem o desenvolvimento do país. Foi um prazer acompanhar os trabalhos ao longo destes 2 dias. Esperamos rever-vos nas próximas iniciativas da APDC. Boa noite e muito obrigado.